Sejam bem-vindos ao Foro de Goiânia com Leandro Rodrigues Calaça, Gustavo Sabino, discutindo as pautas da semana, né? Vamos começar aqui com uma pauta que eu sei que o Leandro gosta mais. Deixa eu já colocar aqui fazer o compartilhamento da tela. Estão vendo? Estamos. Estados Unidos retiram tarifa de 40% de café, carnes, frutas e outros produtos do Brasil. Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira a retirada da tarifa de 40% de alguns produtos brasileiros. A decisão foi publicada pela Casa Branca. A medida beneficia carne bovina, café, açaí, cacau e diversos outros produtos. São mais de 200 itens que foram acrescentados à lista anterior de exceções do tarifaço imposto ao Brasil. Retirada da tarifa vale para produtos que chegaram aos Estados Unidos a partir de 13 de novembro. A data coincide com a reunião entre o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, quando o tema foi discutido. Na semana passada, o governo Trump já havia reduzido as tarifas de importação de cerca de 200 produtos alimentícios para vários países. No caso do Brasil, a alíquota havia caído de 50% para 40%. Então havia existido uma redução, né, já de 50% para 40%, e agora as tarifas foram aí retiradas. Inegavelmente uma vitória do governo, né, e uma vitória do governo dentro da estratégia adotada pelo presidente Lula, que ele não foi se rebaixar aí ao governo Trump quando as tarifas foram implementadas, né, Leandro? Eu acho interessante, esse é um ponto que eu gosto muito de debater mesmo, porque a gente ouviu e ouve muitas vezes nessas mesas de debate que a gente participa que o Lula é um anão diplomático, né? Já ouvi isso. Aqueles termos que acho que o Eduardo Bolsonaro fala uma vez e aí todo o espectro da extrema-direita fica repetindo isso como se fosse conseguir fazer com que isso se torne uma verdade absoluta. E o que a gente prova é que, na verdade, dos últimos, acho que 100 anos, 200 anos, talvez até desde Dom Pedro II, o maior líder brasileiro reconhecido internacionalmente é o Lula, e acho que não tinha ninguém que conseguiria explicar para ele qual que é a melhor forma de negociar com qualquer outro país do mundo. A extrema-direita queria que o Brasil se ajoelhasse, né, na frente do Trump e pedisse benção, baixasse a cabeça, aceitasse o cabresto de forma tranquila e pacífica, mesmo tendo, a gente vendo que outros países que fizeram isso, tipo a Índia, Japão, não adiantou em nada, não adiantou de nada. O que o Brasil fez foi esperar a poeira baixar, negociar, tocar em frente, abrir novos mercados. O Brasil é um país que, apesar de ter perdido aí, acho que chegou a 30%, 40% das exportações para os Estados Unidos, manteve superávit da balança comercial. Esse superávit se aumentou durante o tempo do tarifaço, porque o Brasil abriu novos mercados, aí cai por terra também aquela crítica da extrema-direita que sempre criticou o Lula pelas viagens, e aí de maneira jocosa colocava a Janja como uma lua de mel eterna entre os dois, e o que o Brasil fez e o que o Lula fez foi simplesmente abrir novos mercados para diminuir a força desse tarifaço. O Brasil aumentou o lucro da balança comercial durante o tempo do tarifaço e agora consegue um recuo dos Estados Unidos em um momento onde, aparentemente, a gente ainda não deu nada em troca. Então, assim, o grande negociador do mundo, o Trump, ele entregou de bandeja para o Brasil grande parte das coisas que o Brasil poderia negociar com os Estados Unidos sem pedir nada em troca ainda. Eu acho que o Brasil agora está numa posição totalmente favorável para continuar a negociar. Eu tenho falado que o Brasil tem que negociar sim. Acho que tem uma oportunidade aí da gente conseguir uma negociação em relação às terras raras, que é algo que os Estados Unidos quer, mas é algo que tem que ser feito com muita inteligência para a gente não ficar só na exportação de matéria-prima, a gente industrializar esses produtos aqui, dar valor agregado a esses produtos aqui e exportar só o negócio com um valor muito maior do que seria se a gente fizesse igual a gente faz com o minério de ferro no Brasil. Então, o Lula mostrou que ele é um gigante, né, internacional, a COP20 está aí, que o Temer desistiu de fazer uma reunião do G20 anteriormente. Bolsonaro, quando viajava para a reunião do G20, ficava conversando com os garçons,
porque não conseguia conversar com ninguém, e quando foi conversar com o Al Gore, foi oferecer a Amazônia para o Al Gore, ficou até sem entender, ué, como assim, você quer que eu explore a floresta amazônica, que não você? Então, assim, Lula tem mostrado Ele que... ficava almoçando lá de fora do bandejão, que tava passando uma comeu vibe de pizza na ciclão, né? esquina. Então, assim, que mostra que o Lula realmente soube ter calma, a paciência necessária para tirar o melhor dos Estados Unidos. E eu acho que essa negociação ainda vai continuar e a gente, se Deus quiser, vai conseguir termos de negociação melhores ainda. O que o Eduardo Bolsonaro vai ficar fazendo agora, hein, Gustavo? Ué, cara, ele vai ficar fazendo a mesma coisa que ele tá fazendo lá, postando no Instagram, no Twitter. É isso, cara, porque assim, ele tentou fazer uma articulação, tentou puxar isso para o lado ideológico, mas veja, eu acho que toda a situação ela revela qual que é o problema desses argumentos meramente ideológicos. Né? Porque assim, às vezes o povo acusa a esquerda de ser ideológico, mas pelo menos a esquerda marxista, ela não é. O marxismo é uma filosofia da praxis, ou seja, é uma prática que influencia sua maneira de conceber o mundo e sua maneira de conceber o mundo influenciando sua prática. Logo, a gente não faz as coisas descoladas da realidade. A gente olha para o mundo e fala, tá, como é que o mundo é? Como é que o mundo funciona? Então, veja bem, carne, alimento, tudo aqui que a gente falou de que teve essa redução são o quê? Basicamente o quê? Alimentos, certo? Beleza. Você impõe 50% disso. Ah, não, agora vai pagar 50%. O que você está fazendo? Você está aumentando os preços para o seu consumidor interno. O problema não é a pessoa que vai exportar. A pessoa que vai exportar, ela vai continuar exportando. Né? E ele tentou utilizar isso como, aqui, ó, estamos mobilizando e tanto. O Trump chegou a fazer um aceno. Quando ele vai impor essas taxas, ele menciona ali Bolsonaro. Mas o real, chega um momento que o real se impõe. Né? Então, assim, mesmo que o Marco Rubio, que é um quadro mais ideológico, tenha ficado à frente dessas negociações, o próprio tom da fala do Trump, quando ele fala que é o Marco Rubio que vai ficar, ele basicamente ele diz assim, Marco Rubio, você criou essa confusão, agora você resolve. Eu lembro que o Eduardo ficava falando assim, quando teve o encontro deles lá na ONU, né? E aí o Trump falou que teve uma química, né, e tal. Aí o Eduardo falava, a esquerda é muito iludida, porque ele colocou o Marco Rubio para negociar, vocês vão ver, não vai virar nada, isso é um sinal, né? Tipo assim, interpretando como se ele tivesse colocado o Marco Rubio, como se isso fosse já uma mensagem cifrada de que não ia dar em nada, porque o Marco Rubio é ideologicamente alinhado a eles, né? E tal. Não, mas ele colocou o Marco Rubio porque o Marco Rubio fez merda, velho. A real é essa, porque imagina, isso recai tudo sobre os Estados Unidos. Não é um problema para o Brasil. Ou os Estados Unidos é menos de 13% das importações brasileiras, das exportações brasileiras. Menos de 3%, é mesmo? Menos de 13%. Menos de 13%. É 12,7%, isso porque cresceu no governo Bolsonaro. Você entendeu? Então, assim, do ponto de vista pragmático, você deixar de vender para os Estados Unidos não quebra o Brasil. Por isso que o Lula falou, então você não quer comprar, quer ficar com essa taxa aí. Por isso que o Lula não correu atrás. Entendeu? Os nossos maiores parceiros comerciais são a China e a União Europeia. A China tem quantos por cento, você sabe? A China tem quase 30%, né, Leandro? E a União Europeia é alguma coisa nesse sentido também. Então você vai ficar correndo atrás de um parceiro importante, 3% é um número importante, tudo mais e tal. Mas você vai ficar correndo atrás disso? Se o cara quer taxar, tá taxando o mundo inteiro, deixa o pau quebrar, a gente vende para outros lugares. É alimento, cara. Alimento todo mundo compra. Meu pai, ele tem um ditado que... Não é um ditado, é um dito, né? Que ele fala o seguinte, que os dois melhores negócios que você pode ter é vender comida e vender papel higiênico. Porque ninguém para de comer e ninguém para de usar papel higiênico. Não tem como, velho. É assim, biologicamente, você precisa fazer essas duas coisas. Comer e defecar. Entendeu? Então, assim, se você deixa de vender para os Estados Unidos, você tem um prejuízo imediato, que é o quê? Aquelas coisas são perecíveis, que perde muito rápido, de fato você vai ter esse prejuízo. Mas o governo brasileiro anunciou ajuda para esse pessoal, esse prejuízo foi absorvido pelo próprio governo. E logo eles já conseguiram abrir novos mercados. Qual que era o resultado provável disso? Os Estados Unidos não ia aguentar, cara. E tá vindo um midterm agora. Né? Tá vindo um midterm. O Trump, em tese, ele não pode se reeleger, mas ele fala em alterar a Constituição de lá e pode ter um candidato dele.
Então, assim, se ele chegar com inflação alta, com todos os problemas que os Estados Unidos está enfrentando, ele não se reelege caso consiga mudar a legislação e nem consegue eleger o candidato dele. E será questão de tempo, cara. Dois argumentos que foram utilizados. Se eu não me engano, acho que no decreto que ele publica, que ele tira essas taxas, ele coloca que as negociações com o Brasil estão encaminhadas, que os assessores deles falaram que as coisas estão andando bem, tudo, que era necessário, mas o argumento que ficou em segundo plano aí é justamente esse que o Gustavo falou agora. A alta do custo de vida do americano. E eles acreditam que isso já influenciou nas vitórias que o Partido Democrata teve agora, no mês passado, no começo desse mês, em relação a Nova York, onde a principal bandeira de campanha do prefeito lá eleito era a redução do custo de vida, né? E acho que em outros 2 estados também que houve vitórias do Partido Democrata contra políticos do Partido Republicano. Tudo no mesmo sentido, custo de vida. Então, ele já vendo aí as eleições parlamentares de meio de mandato, já está correndo atrás de resolver o problema. O Brasil exportava basicamente lá matéria-prima mesmo, alimentos, né? E aí tinha uma produção também da Embraer. Mas essa produção da Embraer de aviões e peças de avião, ela já caiu logo na primeira leva que houve redução, essa já caiu, porque jatos executivos nos Estados Unidos só a Embraer vendia. Então, era um pessoal que tinha um lobby muito forte e que, de fato, o que o Gustavo falou, ia aumentar o preço para eles. Eles não tinham outro concorrente para comprar essa mercadoria mundialmente, globalmente. Então, assim, a gente vai continuar cobrando do Brasil e a gente vai ter que pagar esses 50%, 60% aí de taxa. Quem paga é o consumidor. Então, era um pessoal rico, pessoal de lobby grande, e a Embraer saiu logo nas primeiras exceções. Cara, e houve uma influência do lobby aqui também. O lobby, nesse caso, um lobby do bem, né? Que é a JBS, né, cara? Sim. A JBS tem fábrica lá, né, nos Estados Unidos. E eu não sei se é o Wesley ou o seu Joesley Batista, tem um apartamento lá na Quinta Avenida, vizinho do Trump, o cara. E aí saiu notícia, ele teve uma reunião com ele e falou, você está sendo mal assessorado aí, né? Isso pode custar empregos de americanos, porque a JBS emprega americanos, né, porque tem fábrica lá. E mesmo a produção de carne lá dos Estados Unidos, existe uma complexidade, porque eles comem muito hambúrguer, né? Uhum. E parece que o hambúrguer, eles produzem um tipo de carne lá, e o Brasil produz outro tipo de carne aqui, que eles misturam depois, uma carne mais magra, mais gorda, para poder fazer um hambúrguer. E aí, com a manutenção das taxas, ia prejudicar a produção de hambúrguer deles, que é uma tradição lá aquele churrasco esquisito deles lá, que é aquele churrasco que é o churrasco de hambúrguer, né? Então parece que houve uma influência, inclusive, do pessoal da JBS para aconselhar melhor o Trump aí e retirar essas taxas também. Cara, isso é tão básico, por exemplo, você vai pegar Maquiavel. O que Maquiavel fala? Eu acho que é uma das coisas assim, mais centrais para a gente entender toda essa questão. Ele fala o seguinte: se você matar o pai de uma pessoa, ele te perdoa. Se você mexer no bolso dela, ela não te perdoa. Os homens, como é que é a frase? Os homens perdoam mais facilmente a perda do pai do que a perda do patrimônio. Exatamente. Então é isso, cara. A população percebe no bolso. Por isso que a economia é tão importante para a política, entendeu? E aí tem todo um debate, por exemplo, dentro da teoria política, dentro da sociologia fiscal em específico, que vai falar dos impostos de consumo e esses impostos que a gente paga, por exemplo, imposto de renda. Por que o pessoal consegue se revoltar contra imposto de renda, mas não se revolta contra imposto de consumo? Porque imposto de consumo você não vê. Só que você vê aumentando o preço das coisas, você vê aumentando o custo de vida, entendeu? E você aumentar custo de vida, você traz prejuízo para a eleição, para qualquer resultado eleitoral. A gente está vendo isso hoje no Brasil, cara. As coisas aumentaram de preço, mas está tendo deflação. A população, de uma forma geral, apesar de ainda estar um pouco revoltada com os preços, porque de fato está tudo muito caro, mas está vendo que as coisas não estão aumentando igual aumentaram na época do governo Bolsonaro, né, que lá no começo da pandemia você comprava um saco de arroz a 10, no final do governo Bolsonaro você está comprando a 45,50. Abaixou um pouco e os preços estão estáveis, então a galera já está mais assim. Não por acaso a extrema-direita vai tentar de todas as formas construir alguma pauta, porque essa pauta que seria a mais imediata, a mais fácil de bater, essa não dá para ser feita mais no Brasil. Hoje acho que é o Hoje, o que é o pessoal que saiu do Foro de Terezinha fez um outro podcast.
ele fala justamente isso que você falou. Assim, vamos falar de economia? Não, a extrema-direita não quer falar de economia. Vai falar de economia, vai tomar pau. Vamos falar de projeto de país? Não, não vamos falar de projeto de país. Vai tomar pau também. Então, vamos tentar colocar uma pauta exclusiva aqui, que é a da criminalidade, que a gente sabe que a esquerda, às vezes, não vai tão bem, e essa vai ser a pauta que a gente tem que bancar ela até chegar à eleição. Acho difícil conseguir isso, mas isso aí acho que deve ser pauta que o Valerinha me escolheu para mais para frente falar. Cara, tem um cara, um cara da... chama Gary, ele tem um perfil que chama Gary Economics. Ele era analista de investimento formado pela London School of Economics, que é a grande escola do liberalismo, né? E aí ele está fazendo um link que seria uma boa, politicamente, as esquerdas tentarem se apropriar desse link que ele está fazendo, que essa a relação entre o aumento de custo de vida e concentração de renda, né? Que o que ele fala? Ele fala, à medida que a renda vai se concentrando, a parte mais rica da sociedade vai começando a comprar e ter a propriedade de todos o que ele chama de assets, que é os bens duráveis, né? Como, por exemplo, a propriedade imobiliária. E isso, então, a classe média vai não tendo dinheiro mais para ter esses bens, principalmente bens imobiliários, e isso força a subida dos preços. E diversas cidades já estão enfrentando isso. Por exemplo, você pega cidades turísticas, como é Nova York, Barcelona está enfrentando isso de forma muito severa também. Quem tem muita grana, compra os imóveis para colocar em um Airbnb, por exemplo, e aí o cara que, vamos supor, quanto que é a diária no Airbnb, né? Aí quanto que o cara tira no mês alugando um apartamento, colocando apartamento no Airbnb? Vamos supor que ele tira $10.000 no mês. Ninguém tem dinheiro para pagar um aluguel desse. E aí as pessoas de classe média mesmo que moram na cidade ficam sem ter onde morar, cara. Não tem apartamento para alugar mais com preço acessível. E isso é um movimento que eu vejo que está começando a acontecer aqui em Goiânia também. Eu vejo as propagandas de novos lançamentos imobiliários para Loft, para você... Para Loft e Airbnb, os caras, as propagandas já são assim, não são propagandas para moradores mais, são propagandas para investidores, vocês estão reparando, né? É um imóvel ótimo para investir, não sei o que e tal. E quem vai comprar esses imóveis? É a galera do agro, né? É o pessoal que tem muita grana. E aí o pessoal de classe média aqui de Goiânia, que os profissionais liberais, que trabalham com prestação de serviço e tudo, vão ver o que já está acontecendo, uma subida enorme do preço dos aluguéis forçados por esse movimento, né? Então é quando a desigualdade social, a desigualdade de renda, né, vai inclusive sufocando a classe média e vai aumentando o custo de vida a um nível insuportável. E isso é um link que a gente tem que fazer, porque o principal argumento do pessoal liberal também é o seguinte: olha, o problema não é a desigualdade, o problema é a pobreza. Você já deve ter ouvido isso, né? Isso, demais. De que se o cara tem um jatinho, não sei o que e tal, qual que é o seu problema com isso? Desde que todo mundo tem um nível de vida razoável. Mas o problema é que, à medida que essa desigualdade vai crescendo, os caras vão comprando todos os bens e tornam esses bens inacessíveis para o resto da população, como, por exemplo, as propriedades imobiliárias, né? Cara, esse é um problema, assim, que na verdade a gente está enfrentando algo como o fim da propriedade privada como nós conhecemos, né? Então, você vai olhar, por exemplo, Spotify. Antigamente você comprava um CD, você comprava um disco. Hoje ninguém compra mais, cara. Até quem aluga, gosta, né, de colecionar e tal, você aluga. Carro, você aluga. Casa, você não tem mais, você aluga. Filme, qualquer entretenimento, você aluga. Até jogo de videogame, você aluga hoje. Curiosamente, o capitalismo está acabando com a propriedade privada. Na verdade, ele está promovendo a superação da propriedade privada e transformando ela em algo diferente da qual nós compreendíamos, né? O pessoal chama de tecnofeudalismo, já ouviu esse termo? É isso, cara, é o tecnofeudalismo. Esse é um debate que está muito em voga. Eu não vou... A forma como eu abordo esse tema e que eu estou escrevendo sobre esse tema, ela é meio irracional, assim. Então, não vou trazer muito aqui. Mas, basicamente, o que eu vejo no horizonte você tem dois grandes modelos hoje. Você tem o modelo chinês, que seria algo como uma social-democracia autoritária, e você tem o tecnofeudalismo, que basicamente seria um anarcapitalismo autoritário, né?
Eu acho que a esquerda, uma das grandes tarefas da esquerda contemporânea hoje é construir um terceiro caminho. Que a gente consiga lidar com trazer as liberdades individuais, mesmo que a gente entenda elas de uma forma diferente, como a gente entendia 100 anos atrás, 200 anos atrás, isso é normal, né, que a gente tem essa modificação no sentido desses valores, mas que a gente consiga construir uma alternativa um tanto quanto mais humana. Eu, sinceramente, cara, eu não gostaria de viver numa sociedade, por exemplo, em que você tivesse uma economia social, igual a da China, em que você tem, se você comete, sei lá, pequenos delitos, você fica proibido de viajar, de pegar um avião, etc, etc, etc. Eu, sinceramente, como humano, eu acredito que o humano, ele tem direito ao erro e nós somos feitos pelo erro e do erro. Leandro? Supremacia da vida em sociedade para você é muito forte. Você ainda pretende, quer ainda ter um direito ao individualismo de escolha do que entregar isso tudo para o Estado. Não, eu quero ter direito a errar, cara. Porque é isso, tipo assim, não é que eu acho... Mas o erro é individual. Então, mas o erro é humano. Sim. Você compreende? Por mais que você se esforce, por mais que você se esforce para ser um bom cidadão, para você ser humano, você tem que estar sujeito ao erro. E você, por exemplo, quem vai medir a sociedade inteira, se você erra sistematicamente e tal, punição nós já temos. Agora, se você começa a criar um sistema social em que certas benesses são condicionadas a você ser um cidadão modelo, cara, para mim, isso vai ser, para mim, eu acredito que isso é fonte de sofrimento, sinceramente. Eu acho que isso aí não pode debater depois, é mais aprofundado até para entender numa mesinha de boteco. Mas a respeito da fala do Valério, eu não vou lembrar os dados aqui específicos, mas um dos crescimentos da extrema-direita na Europa estão vinculados exatamente a isso. Porque antigamente a pessoa, lógico, acho que o Valério é o único que é pai de nós três aqui, né? Eu também sou pai. Sou pai não, eu sou pai da... padrasto, eu tenho 2 enteados. Você quer que eu sou os dois. Isso. Você quer que a vida dos seus filhos seja melhor que a sua. Você quer que eles tenham uma perspectiva de vida muito melhor. E aí, dentro da perspectiva de vida do mundo moderno, é você adquirir uma casa, você ter um emprego melhor, você ter uma fonte de renda melhor, você conseguir viajar. A partir do momento na Europa onde o pessoal não consegue mais ter uma casa, como os pais conseguiam, ele acaba tendo que jogar a culpa em alguém. E aí ele joga a culpa no imigrante, ele joga a culpa no sistema, no Estado, e aí o crescimento da extrema-direita vem disso, vem muito disso. E aí, em Goiânia, é o que você falou, em Goiânia, se a gente olhar a quantidade de prédio que está sendo construído aqui no setor sul, no Marista, e os condomínios fechados na saída de Senador Canedo, você pergunta assim, onde tem tanta gente para morar nesses locais? Uhum. Eu acredito que não tenha, porque são são imóveis de 2 milhões, 1,5 milhão, 3 milhões, 4 milhões, e não tem esse tanto de rico. Mas é o que o Valerinho falou. São imóveis, principalmente do setor marista, que são para locação em Airbnb. Eu tenho um parente que hoje ele administra mais de 20 apartamentos para aluguel em Airbnb. O que ele faz? Ele mantém as fotos, faz o conserto, faz a limpeza, faz o check-in, a saída do rapaz que aluga, e a qualidade de vida dele, assim, nos últimos 2 anos, triplicou. Está ganhando muito dinheiro, porque Goiânia recebe ainda o pessoal que vem para o sistema de saúde, recebe para os grandes eventos, e ele já está aí na moto velocidade, ele já alugou mais de 20 apartamentos para o Mundial de Moto Velocidade. Não, e os jovens, você sabe que eles estão usando a Airbnb como motel, né? Também. Faz sentido, né? Também, isso aí, eu tô ligado nesse movimento aí. Antes de ir para a próxima, eu queria que o Gustavo comentasse um pouco. Você estava falando do resultado da pesquisa, eu não cheguei a ler, Gustavo. O que é o resultado interessante na pesquisa que você deu? Qual? Da Data Favela? Isso. Cara, ela é uma pesquisa longa, ela tem mais de 180 páginas e tal, mas ela tem muitos dados interessantes. Particularmente, foi uma pesquisa que mexeu muito comigo ao ler. Apesar de ser uma pesquisa quant, ela é pontuada ali com alguns depoimentos e tal, e eu fiquei muito triste lendo o que eu li. Porque um dos resultados que eu achei mais impactantes é que, no Brasil, mais de 50%, acho que 54% das pessoas ligadas ao crime organizado, essa foi uma pesquisa que foi feita com pessoas de favela ligadas ao crime organizado, ao narcotráfico e tal,
54% dizem, afirmam categoricamente que se elas tivessem uma outra alternativa, elas não estariam no crime. E aí isso é condizente com os dados, porque assim, você vai ver que a maioria deles ganha até 2 salários no crime. Entendeu? E é gente que vive assim de uma situação muito complexa. Aí, claro, você quando você vai fragmentar, você vai ver que no Rio de Janeiro, por exemplo, essa taxa sobe para 70 e poucos por cento. Já em Minas, não. Minas é ao contrário. Minas, a maior parte não sairia do crime. Mesmo se tivesse outra alternativa. É doideira isso aí. Entendeu? Será, hein? Essa diferença territorial aí, Minas é de um jeito e no Rio é de Cara, eu outro. não sei, eu acho que até as próprias condições de vida, adensamento territorial e tudo mais, né? Mas assim, você vê que ela quebra alguns mitos, aquela coisa do vagabundo e tudo mais. E assim, dentro disso, não sei se a gente vai falar da versão que passou aí da lei antifacção no Congresso, mas eu fiquei com uma profunda impressão, vendo essa pesquisa, de que aqui no Brasil, o debate sobre segurança pública é uma patafísica. A gente cria uma solução imaginária para um problema que seria tal qual a gente compreende se ele assim o fosse. Entende? Porque a gente está combatendo algo que não é um problema imaginário, algo que não existe, com uma solução que não vai funcionar. Porque, vamos prender, vamos aumentar a pena, como se as penas no Brasil fossem leves, como se as penas no Brasil fossem baixas, como se essa galera já não fosse encarcerada em massa. Você entendeu? E aí a pesquisa, o que ela vai mostrar, cara? Fala, cara, dá educação para esses meninos, dá oportunidade para esses meninos, dá uma situação de vida legal para esses meninos, você vai ver o que vai acontecer. Mais da metade fala que, e eu falo menino porque a pesquisa mostra que a maior parte são até 26 anos de idade. Cara, uma parte disso eu já tinha entrado em contato. Tipo assim, as pessoas encarceradas no Brasil que entram em contato com o crime, tudo, a maioria são jovens, homens, negros, com essa idade aí entre 18 e no máximo 30 anos, né? Cara, que é a idade. O que eu estou fazendo agora não é um argumento biológico, é um argumento assim ainda mais numa sociedade como a nossa, que só pensa em dinheiro, né? Onde está muito presente esse desejo de ascensão social, né? E de conseguir as coisas, conseguir a grana, se provar. Tanto é que quando eu tô lendo os livros lá tô lendo ainda esses livros do Bruno Paes Mans, que ele entrevista gente ex-miliciano, ex-faccionado, né? Porque geralmente os caras estão mais velhos. E, assim, os caras saem do crime e vão trabalhar de taxista, entendeu? Auxiliar de serviços gerais, que são caras que nunca ganharam muita grana, entendeu? Mesmo dentro do crime. E aí, só que quando eles ficaram mais velhos, aí as prioridades vão mudando, né? Aí os caras já têm mulher, já têm filho, entendeu? E ainda mais de um cara faccionado no Morro do Rio, a vida dele é muito restrita no sentido territorial, ele não pode ir no shopping com a mulher e com o filho dele, né? E aí ele começa a mudar, começa a querer ter uma vida mais tranquila, querer ter uma vida normal, né? E então, assim, realmente, se você, nesse período de uma vulnerabilidade maior, né, quando a pessoa está mais nova e tudo, você dá uma opção para ela, cara, eu acho que o Brasil devia fazer esse experimento, né, cara? Tipo, criar as políticas assim e ver a porcentagem de diminuição, né, de crimes violentos. O Preto Zezé, ele tem umas entrevistas que são sensacionais. Acho que ele tem uma por Reconversa e ele tem uma no Mano Brown também, no Mano a Mano do Mano Brown. É um espetáculo que ele fala assim, até da dificuldade que o governo Dilma e o último governo Lula teve, o penúltimo, né, o Lula 2, e entender o bem que eles fizeram para as favelas. Por exemplo, criação do Simples Nacional, criação do MEI, ele organizou a favela e a favela passou a consumir, e consumir ali internamente, principalmente no Rio de Janeiro, onde realmente tem esse domínio territorial, o que às vezes até justifica a diferença entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, seria o domínio territorial de um grupo terrorista, de um grupo criminoso, né? No Rio de Janeiro isso existe e talvez não existe da mesma forma em Minas Gerais. Então, a favela passou a ter o mercadinho organizadinho, a lan house organizadinha, a menina ali que faz a unha, que trança o cabelo, o mercadinho pequenininho, o barzinho, a lan house, um monte de comércio, de prestação de serviço, e ali começou a produzir. Diz que a produção é de bilhões ali. Comércio dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro é muito alto,
de comércio legal e se paga imposto. Então, assim, tem algo que o governo, quando criou lá o MEI, criou o Simples, devia ter vestido essa camisa e ido para lá e preparado melhor esse pessoal, até para eles crescerem e saírem de lá. Um dado, eu também, a pesquisa é muito grande, que o Gustavo falou, eu só dei uma olhada ali nas primeiras páginas, e aí ele coloca também aquela ideia de uma família desestruturada que leva o crime dentro de uma favela, ele meio que desconstrói isso, porque se você juntar o pessoal que tem uma família de pai e mãe, mas aqueles que estão ou com a mãe, mas com a família estruturada só com a mãe, ou com a avó, e acho que é os 3 itens que ele pega, é a grande maioria. Então, assim, não é aquele cara que está largado também sozinho. Eu acho que vai muito mais numa perspectiva de futuro. Se a pessoa não consegue ali empreender ou não consegue um emprego e a remuneração básica deles é 1 salário mínimo, 2 salários mínimos e até 3 salários mínimos. Você pega também o nível de escolaridade, o maior percentual entre aqueles que não terminaram nem até a 7ª série, e aí você vê pessoal que tem pós-graduação, que terminou a graduação, é menos de 1%. Então, realmente mostra que também a educação faz a permanência naquele mundo. Então, assim, são algo. Essa pesquisa, eu acho que ela tem que ser estudada e se fazer ali projetos de ações públicas, que é o que você está pedindo. E aí você investigar, você olhar, ó, a gente vai fazer uma ação pública na favela aqui, sei lá, da Penha, do Alemão, e vamos ver quem que vai sair, como que vai ter essa pesquisa daqui a 10 anos. Que é uma coisa que a gente tem feito, assim, ontem, né, dia 20, a gente debateu muito cotas. Pelo menos eu lá na Rádio Sucesso foi algo que sempre foi levantado. Assim, ó, a gente tem aí, sei lá, 15, 20 anos de cota social, agora que isso vai dar resultado. Porque uma pessoa que começou ali, estava no 2º grau, ela entrou no vestibular, ela fez o vestibular, ela está na pós-graduação, agora ela está passando por um mestrado, no concurso, o resultado começa a vir agora. É 15, 10 anos. Então, você tem um resultado disso a longo prazo. Então, a gente precisa fazer isso para ver o que dá certo e o que dá errado. É como o Gustavo falou, a gente considera de esquerda, a gente tem que estar com o pé na realidade. Então, a gente tem que ver a política pública que dá certo, o que dá errado, e através dos dados. E essa pesquisa é sensacional. Eu acho que a gente pode colocar aí ela na descrição do episódio no canal, que eu acho que é interessante todo mundo que ouve a gente dar uma analisada nela. Cara, e você falou um negócio assim, no Brasil, as pessoas não têm clareza entre a diferença entre política criminal e direito penal. Isso é uma coisa muito, muito grave. Porque assim, eu não sou um abolicionista penal, ao contrário do nosso colega Pedro Guilherme, que eu acho assim, o cara cometeu um crime, ele tem que pagar. Não tem o que fazer. Principalmente crimes violentos, até não como uma forma de prevenir apenas, mas como uma medida de justiça por aquele que sofreu aquela violência. E é claro que o direito penal tem, quando a gente vai estudar lá funções da pena, tem lá a função dissuasória, função preventiva, né? Que é você punir para prevenir que crime aconteça de novo, a função de exemplo também, né, que o pessoal chama de função preventiva geral, para as pessoas olharem aquela pessoa sendo punida e se sentirem desencorajadas de cometer o mesmo comportamento. Ok, mas para mim a função do direito penal é basicamente uma função de medida de justiça, realmente. Porque se você for pensar a prevenção, aí existe um milhão de políticas públicas que aí estão inseridas dentro do âmbito da política criminal, né, que podem ser implementadas e que podem prevenir o crime de uma forma muito mais eficiente, né? Agora, como, por exemplo, políticas de inclusão social, principalmente, porque as pessoas acham que a gente fala isso no seguinte sentido, não, já que a gente precisa de política de inclusão social e tudo, então não vão punir o cara que cometeu o crime, não é isso. A questão, o cara que cometeu o crime tem que punir, mas a punição, por exemplo, é função do Poder Judiciário, né? Você, como chefe de Poder Executivo, o seu trabalho não é ficar lá emitindo juízo moral sobre quem está cometendo crime. Quem está cometendo crime, a polícia pega, a justiça vai lá julgar, o cara vai cumprir a pena e acabou. A sua função é desenvolver políticas para impedir que as pessoas ingressem nessa vida, para impedir que as pessoas tenham que fazer essa escolha moral, sabe? De entrar no crime ou não. Porque para as pessoas que têm uma inclusão social, que têm uma renda, que têm uma educação, essa escolha não chega nem a se apresentar para ela, né?
entre cometer um crime ou não. Não, o caminho natural da vida dela é terminar a escola, conseguir um emprego ali, conseguir se manter mais ou menos dentro do nível de vida que os pais dela tiveram. Não, agora eu vou fazer uma parte. Os Sim. crimes de necessidade, né? Sim, Você está falando dos crimes de necessidade. Porque sim, os crimes não estou falando dos crimes de colarinho branco, não. Porque esses dias a gente viu um criminoso aí sendo preso, querendo fugir do país, que, assim, roubou só 51 bi. Não, eu estou falando desses crimes que aparecem na televisão. Né? Esses que estão na comunidade. Eu acho que o Gustavo tem uma fala que ele colocou na época que o Oruama saiu, e ele falou que acho que o Oruama fazia o soft power do crime organizado. Acho que foi exatamente mais ou menos esses termos que você usou. Eu acho que o que o Valerinho está falando é exatamente isso. Tudo bem, a gente tem que combater o crime. Mas o que a gente vai fazer com aqueles, sei lá, 400, 500, 600 adolescentes que estavam ali esperando o Oruama sair da cadeia e chorando, batendo palma, ficando feliz com a saída dele? Se ele está defendendo, se ele está fazendo soft power do crime organizado. Essas pessoas aí estão com... Sim, o crime organizado precisa abrir a porta para ele só. Porque ele já vê ali no traficante que anda concorrendo de outro, que anda armado, a figura masculina, que às vezes ele não tem, uma figura masculina forte. Ele já vê ali a ascensão social dele, o poder que o Estado não consegue dar essa perspectiva para ele. Então, eu concordo em gênero, número e grau com o Valério, a gente tem que prender quem está no crime, mas a gente tem que dar uma perspectiva para aquela criança, para ela não entrar no mundo do crime também, se essa for a opção dela, né? Não, eu concordo total. Agora sim, veja bem. Brasil tem mais de 30 anos que universalizou a educação, certo? Só que a gente não consegue avançar. A gente não consegue dar educação de qualidade. Ela está universalizada. Vai conversar com qualquer professor de escola pública para ver o que ele passa dentro de sala de aula. Certo? A gente falou isso. A gente falou isso na semana passada. Emprego, salário mínimo do jeito que está. Cara, os caras estão trabalhando com arma por causa de 2 salários mínimos. O problema grave do Brasil precisa aumentar a massa salarial, cara. Ué. Os caras estão trabalhando, correndo o risco de ser morto por causa de 2 salários mínimos, né? O que isso diz pra gente sobre o mercado de trabalho brasileiro? Se o cara, ele acha que é vantajoso para ele, que ele não tinha outra alternativa senão pegar em arma e trocar tiro com um cara muito mais preparado que ele por causa de 2 salários mínimos, velho, o que isso diz sobre o mercado de trabalho brasileiro? O problema é que o pessoal olha só sobre a perspectiva moral, né, bicho? O cara escolheu. Ok, mas se eu sou governador, eu ia fazer o seguinte: os caras estão cometendo crime, manda a polícia lá, prende, mas ao mesmo tempo eu ia olhar assim, quem que está cometendo esses crimes? Faixa de idade tal. Qual bairro? Tal. Como é que tá esse bairro? Assim, o que a gente pode fazer então? Que iniciativa a gente pode fazer? Como é que a gente pode incluir os jovens dessa região e analisar se diminuiu ou não. Esse tipo de inteligência estratégica desapareceu, né, cara, do debate público brasileiro. Cara, desapareceu, mas assim, também, de toda forma, eles tentam travar, por exemplo. Então, uma coisa que você fica vendo esse debate da taxação de super ricos. Cara, como é que você vai fazer uma política de segurança pública séria, de combate à criminalidade nesses moldes que a gente está debatendo aqui, sem taxar super ricos? Tava vendo aquele Poderoso do Cerrado lá. Nossa, eu não vi. O Leandro comentou comigo, eu comentei com Cara, o Lion lá do Conversa Fiada tá nesse negócio. A esposa dele. Cara, aquilo ali é obsceno. Aquilo ali é obsceno, velho. Você tem um relógio de 30 mil reais é um ano de que um jovem desse ganha para arriscar a vida dele. Você tem noção da obscenidade que é isso? E ela vai lá e troca por um de 60, né? E ela vai lá e troca por um de 60. Então, veja, a gente está falando de uma galera que é a galera que faz esse discurso, não, que não pode aumentar, que não pode fazer isso, que não pode taxar e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que um reloginho que ela coloca no braço salva a vida de 2. A porra de um relógio. Você tem noção da obscenidade que é isso? E eu acho que para todo mundo que está ouvindo aqui, isso precisa ficar bem claro. Isso é um nível de riqueza que é obsceno. Porque coloca a vida de outros na reta, tira a vida de outras pessoas. Acho que até no último programa eu fiz um debate sobre a necessidade da gente ganhar o debate econômico. Que a gente hoje tem a camisa de força, que a gente ouve as mesmas pessoas, os mesmos agentes, em todas as mídias defendendo a mesma coisa. Ajuste fiscal. Eu tenho uma preguiça muito grande de fazer debate em pauta moral, porque eu acho que isso é secundário.
E a gente está provando isso aqui agora. Para a gente tirar qualquer pessoa do crime, a gente precisa extrapolar a média salarial do Brasil. Paulo Gala faz um debate muito interessante sobre isso, nos cursos dele, e o Wallace Moreira, que hoje está no MIDIC, também faz um debate muito interessante sobre isso, que isso só se conseguiu nos países do leste europeu através de um processo de industrialização. E no Brasil, a mídia fala que a gente não pode ter um projeto de indústria no Brasil porque isso deu errado, porque quando a gente tentou fazer isso com a indústria de navios, não deu certo, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que toda a evolução de qualquer país no mundo, esse país participou de alguma parte de uma revolução industrial, seja da primeira, da segunda, da terceira ou da quarta da tecnológica agora. Se a gente não tiver um país que tem indústria, que aumente o valor agregado do salário, que saem, acho que o Paulo Gala ele usa um termo assim, que a gente precisa sair das amarras da renda média de até 10 mil dólares. Que é algo que o Brasil chegou, a gente chegou na renda média, mas não consegue extrapolar. E conseguir extrapolar isso é extremamente necessário, e a gente vai conseguir, com investimento em educação, acabando com essa desigualdade. Hoje eu vi um videozinho daquele dono da Pets, né, que acho que é uma loja de produtos para cachorros, né, para cachorros. Sei, a Pets, sei. Enorme, isso, né, cara? E aí ele falando, e o discurso dele é muito interessante, ele falando assim, é engraçado no Brasil, a gente fala que aqui é um paraíso fiscal para milionário. Porque se você for para os Estados Unidos, o rico lá paga muito mais imposto que o rico aqui no Brasil. E o pobre lá paga muito menos imposto do que o pobre no Brasil paga. E aí, quando você faz um discurso aqui de justiça tributária, o pessoal vai falar que a gente vai virar uma Venezuela, a gente vai virar uma Argentina, que não tem nada a ver. A gente só está tentando fazer o que o resto do mundo fez, o resto do mundo que deu certo. Mas aqui Mas esse é um debate moral e ético também, Leandro. Onde que não é, cara? Assim, porque você faz escolhas. A escolha que a elite brasileira faz é: eu quero enriquecer, quero ganhar dinheiro. Por que ele tem que escolher pelo pobre? Por que ele tem que escolher pela classe média? Você acha que isso não é um debate moral? O mundo deles dá certo. O mundo deles funciona. Ele tem que funcionar para todo mundo. A justificativa para funcionar para todo mundo é uma justificativa moral e ética. E eu acho que a gente não tem que abandonar o campo da moral e ética, não. A gente tem que disputar esse campo, enfiar o dedo na cara desses filhos da puta e falar: você é imoral, a sua riqueza mata pessoas. A sua acumulação, seu relógio que você coloca de 60 mil reais no seu pulso, matou 2 jovens na favela ontem. É esse discurso que a gente tem que fazer, velho. Porque no fundo, é sobre isso. Qual que é a justificativa racional que você tem para dividir o seu dinheiro com outra pessoa? Se você conseguir formular isso racionalmente para mim, eu retiro o que eu disse. Não, eu até concordo. O que eu falo da preguiça de pauta moral é ficar discutindo sobre se é cristão ou não, se não sei o quê, se... essas pautas... Não, mas isso é debate religioso. Mas se quiser fazer um debate religioso, a gente faz também. Mas complementando o que o Gustavo está falando, é porque assim, o escravagismo é uma base fundante do nosso país. Né? Aí os caras, talvez, Gustavo, não precisariam nem dividir o dinheiro deles, não. Se você industrializa o país, você cria riqueza de uma forma diferente. Né? O cara ia continuar rico, ia continuar tendo a grana dele, só que você criar uma massa de pessoas melhor remuneradas, porque a indústria remunera melhor, né? Tanto os trabalhos dentro da fábrica, quanto o trabalho intelectual que você precisa desenvolver para fornecer as tecnologias e tudo que um processo de industrialização implica. O que eles não querem só ser ricos e preservar o deles, eles querem ser ricos e manter os outros pobres, porque a graça está aí. Né? A graça está em você poder olhar os outros de cima. A graça é você vai para o aeroporto de pobre. Tá cheio de pobre. Olha que palhaçada empregada doméstica indo para a Disney. Exatamente. E quando você mantém assim, esse fosso social e um nível de desemprego alto, um salário baixo, você mantém uma massa, um exército de mão de obra barata. Você vê a primeira reclamação aí: eu não consigo mais arrumar um pedreiro, eu não consigo arrumar mais um encanador, um ajudante de construção civil, a minha diarista, eu não consigo arrumar uma diarista, eu não consigo arrumar uma empregada. Pô, bacana, que bom. Que bom que ninguém está mais sujeito a receber uma miséria
para limpar o seu vaso, né? No país desenvolvido, os bens são baratos e o trabalho é caro. Aqui é o contrário, né? Uhum. O trabalho é barato e os bens são caros. Só para finalizar esse negócio que a gente falou um pouquinho de religião, um dos dados da pesquisa da favela aí, da Data Favela, que a gente vai disponibilizar aí no link do programa, ele colocou, e acho que é algo muito interessante, 19% são evangélicos que moram nas favelas, 29% são católicos, aí é uma diferença de 10%. Mas o que me acho que eu fiquei bem interessado, 14% são bandistas. Então, a diferença só de 5% dos evangélicos. Ó, e a quantidade de ateu, 15% são ateus. Se você juntar o bandista e ateu, tem alto, hein? É o maior número. E tem 8% de candomblé também, não é? 8% de candomblé. Se você juntar o bandista e o candomblé, dá maior que os evangélicos. Então, na minha leitura, sabe qual que é a leitura que eu fiz? A leitura que eu fiz foi a seguinte, porque aí eu fui bem pesado nessa leitura. Eu falei, ó, quem comete crime é os crentes católicos. O povo do axé tá de boa. Então vamos para uma aqui, ó, já pegando o gancho nisso. Aqui. MP pede imagens de câmeras para apurar ação de PM armada em escola de São Paulo após pai reclamar de aula de religião africana. Então, o Ministério Público pediu as imagens de segurança. Os agentes foram até a escola após uma denúncia feita pelo pai de uma aluna. Segundo ele, a escola estaria obrigando a criança a ter aula de religião africana por conta do desenho com o nome Yansan, orixá ligado aos ventos e às tempestades. A determinação foi tomada após a deputada federal Luciane Cavalcante apresentar uma notícia de fato sobre o caso. Além das imagens de segurança, o MP solicitou a SEDUC. Que tipo de apoio a Diretoria Regional de Educação ofereceu aos profissionais, identificação do pai que teria destruído murais da escola, além de retalhar detalhadamente o que houve, quais providências foram tomadas pela unidade, esclarecimentos gerais sobre o caso, e pediu para a SSP a identificação dos agentes que participaram da ação, cópia do acionamento que motivou a ida da PM à escola, encaminhar todos os registros produzidos pela PM sobre o caso. Essa aqui, a PM de metralhadora, por causa do negócio desse. E aconteceu esses dias aqui na Assembleia Legislativa, né? Já estava tendo uma exposição lá na Assembleia enfim, de imagens e tudo, de religiões de matriz africana, e aquele deputado, o Amaury Ribeiro, né, o deputado do Chapéu, fez um pronunciamento falando que eram coisas do demônio, que estavam expostas lá, e não é de hoje também, não. Eu lembro quando Pedro Wilson era prefeito, estava tendo uma exposição que estava rodando o Brasil inteiro, de uns orixás gigantes, que ele pegou e colocou no Vaca Brava. Isso foi no 2000, um negócio assim, tem muitos anos. E aí a comunidade evangélica aqui de Goiânia fez um estardalhaço até retirar esses orixás lá Não, eles chegaram a fazer uma vigília. Uma vigília, né? Pra tirar, falando a mesma coisa, que era coisa do demônio e tudo. Vou começar aqui com o Gustavo, já que ele é praticante de uma religião de matriz africana. Eu não sei exatamente qual não, Gustavo. Como é que é isso aí? Cara, ultimamente eu sou do candomblé, né? Uhum. Frequento ali, sou ogã e tal, não fui iniciado, mas o candomblé ele permite você ocupar cargos assim sem ser iniciado. Na verdade, essa questão da iniciação do ogã é uma coisa mais recente, né, do candomblé. Antigamente você vai pegar figuras como mais antigas ali do candomblé, não tinha essa iniciação, eles pegavam figuras eminentes, né, da sociedade, ele funcionava como um protetor ali do terreiro, cumpria algumas funções sacerdotais e tal, só que sem iniciação. Né? E aí você tem figuras notórias na cultura brasileira que ocuparam essa função também, como é o caso do Tom Jobim, por exemplo. Né? Então, você vai ter uma série de pessoas aí que vão ocupar esses lugares e tal. Mas, enfim, cara, é um PM que chegou na escola, ficou revoltado com isso, destruiu um mural, quis ameaçar, chamou os coleguinhas PM, e chegaram acontecendo e tocando terror. Instrumentalização da polícia. Mais uma vez, em todos os estados, os comandantes têm submetido as suas polícias a cultos evangélicos contra a sua vontade,
como se fosse missão oficial, e existe registro disso em todos os lugares. Então a gente está vendo a formação de uma milícia evangélica cristã, né, cara? E aí o próximo passo disso aí, assim, extrapolando, né, é Gileade, né? A gente virar um crentes cristão e os cristãos tomarem conta de tudo. Eles já tentam fazer isso, eles já tentam alterar a legislação para que ela se adeque às suas escrituras sagradas, o que do ponto de vista democrático, inclusive do direito, é um absurdo. Agora eles estão investindo nas Forças Armadas e na formação de milícias privadas. Então, assim, eu tenho muita preocupação com o cristianismo, particularmente, essa vertente da forma como eles funcionam, essa teologia da dominação, eu acho que deveria ser criminalizada enquanto é tempo. Enquanto é tempo, tá? Porque Estado democrático não tem que tolerar todas as manifestações religiosas. O que foi incompatível com o Estado democrático de direito e respeito das outras religiões não tem que ser tolerado. Isso é John Rawls. Tá? É liberal, não estou nem discutindo o marco do comunismo, não. Então, eu sou dessa teoria, cara, que é o que a gente está vendo é isso. Eles falam, porque nós somos perseguidos, nós sofremos intolerância religiosa, você não vê ninguém de religião de matriz africana entrando dentro de uma igreja, tacando fogo na igreja, muito menos quando tem pessoa lá dentro, e você vê eles fazerem isso com os tempos de candomblé, você não vê indo lá e quebrando um púlpito deles, eles fazem isso com as imagens do candomblé. Você não vê as pessoas do candomblé tentando cooptar a polícia, mas você vê os cristãos tentando cooptar a polícia. Você vê a polícia cumprindo um papel que não é o dela, entendeu? Porque havia flagrante delito para atrair a ação da PM ali. Se ele se sentiu incomodado, acha que o filho ou a filha dele teve a sua liberdade religiosa violada com essa ação da polícia, que ele fosse, então, à delegacia de polícia civil. E aí fizesse uma investigação, esclarecesse o contexto, não. Ele mobiliza um grupo da PM e vai lá para ameaçar professor. Certo? Cara, então, assim, isso não é legítimo em qualquer estado democrático do mundo, velho. Onde você vai encontrar legitimidade para isso? Nos estados fundamentalistas. Aí você vai ter uma polícia religiosa, aí você vai ter uma polícia que vai cumprir essa função. Então, acho assim, tá na hora do Estado brasileiro começar a coibir esse tipo de coisa. Cara, antes do passar para o Leandro, existe um termo que o pessoal usa que é racismo religioso, né? Que imagino que muitas pessoas devem compreender, mas eu acho um termo bastante esclarecedor. O pessoal é assim com as religiões de matriz africana e classifica como demoníaca, não sei o quê, porque é religião de origem negra, né, cara? Preta. Porque se você pega outras manifestações que inclusive influenciaram a nossa cultura, a Umbanda é monoteísta, né? Mas o candomblé não é. É isso, O Gustavo? candomblé também é monoteísta. O candomblé também? O Olorum, você tem um deus, Olorum, só que a gente não cultua o Olorum, porque o Olorum já tem tudo. Você vai oferecer o que para quem já tem tudo? Você não oferece. Aí você cultua os orixás, que são energias antroposomórficas e que vão representar forças fundamentais da natureza. Eu tenho, Mas inclusive, um livro. No sentido de adoração, entendeu? Você cultiva para ter mais vida. Eu tenho um livro aqui que eu quero ler, não li ainda. Mitologia eu dos tinha esse livro, eu acabei desfazendo dele, mas eu tinha, ele é bem legal. É legal? É. Porque se a gente for pegar, por exemplo, a mitologia grega, né? Os gregos eram politeístas, né? E tinham um mundo religioso completamente diferente do nosso, né? Os deuses deles tinham raiva, tinham ciúme, tinham traição, os deuses deles apoiavam o assassinato, os deuses deles faziam coisas assim, faziam crueldade com pessoas simplesmente para se divertir e ficar ali assistindo, né? E aí, mas a gente acha o máximo, a mitologia grega é uma coisa chique, né? Uma coisa é cultura. Nem o PM vai invadir uma escola por estar estudando mitologia grega. Por estar estudando mitologia grega. Aí você pega lá os vikings, a mitologia nórdica, politeísta também. E é a mesma coisa, né? O filho do PM pode ser Thor. Thor tá em filminho da Marvel, velho. O Thor não tem problema nenhum. Aquele. Como é que é o nome dos outros deuses deles lá? É o Thor. Zeus é o grego. Zeus é grego, né? Odin, né? Odin, Freya, né? Mas por quê? E as mitologias são terríveis também. Não, né? E são religiões que usam sacrifício animal também. O Thor tem sacrifício para Thor, para Odin.
Só que aí é nórdico, né, cara? Aí Aí é loiro de olho azul, né? loiro mas de olho eu acho azul. que Aí não é mais demônio. Aí Thor não é demônio, Odin não é demônio, Freya não é demônio, Zeus não é demônio, o Poseidon não é demônio. Agora o de matriz africana é. Qual Mas que é o... eu acho que não é só uma questão racista. Tem uma questão racista, é óbvio que existe uma questão racista, mas o que acontece? O panteão grego, o panteão nórdico, etc., são religiões que não são funcionais, mas a gente trata elas como mitologias, né? As religiões de matriz africana são religiões funcionais, elas fazem parte do imaginário brasileiro. Você pega o católico, cara, católico nunca foi numa macumbinha, nunca foi abrir uns bus, nunca foi jogar um tarô, entendeu? Isso faz muito parte do imaginário brasileiro. Exu faz parte do imaginário do brasileiro. A nossa alimentação está vinculada com isso. A gente tem toda uma linha de música, que é o Axé Music, que é basicamente candomblé pop. Entende? O Então, nome assim, vem daí? vem do Axé, ué. Você não sabia, não. Cara, não, eu desconfiava, mas eu não tinha certeza. O canto dessa cidade sou eu. Cara, essa é uma música que fala de candomblé, que fala, e tem outras mais antigas ainda que vão falar e tudo mais. É claro que com o tempo isso vai sendo desvirtuado e o candomblé vai saindo um pouco da jogada. Mas ele começa assim, e ele ganha força no Brasil assim. Você entende? Isso está muito no imaginário do brasileiro ainda. Então é uma disputa religiosa mesmo. São duas religiões ativas no Brasil com paradigmas diferentes, que têm formas de funcionamento diferentes que estão em disputa. As igrejas evangélicas, e aí é interessante a gente entender isso, ela é um fenômeno que hoje das classes mais abastadas, mas não é assim que ela começa. Ela começa disputando o mesmo campo do candomblé, que é da galera de periferia e tal. E hoje o candomblé está fazendo o contrário. Está indo muito para a galera rica, inclusive na internet tem muita zoeira disso, nos terreiros de Alphaville e tal. Mas, assim, eles têm uma disputa de público, não é à toa essa demonização. Então, tem um fator que é o do preconceito, que é o do racismo, que eu acho que contribui para que a reação seja mais violenta e que seja institucionalmente mais aceita. Quando quebra um terreiro, cagando, é coisa de preta, né? É coisa de preto. Mas existe uma disputa aí que é da religião ativa, entendeu? E é essa a diferença que a gente vê em relação a essas outras manifestações. Agora, claro, não duvido que, por exemplo, a gente não vê muita cultura negra no cinema, né? Então, você chegar a Nancy, por exemplo, que não é um culto ativo aqui no Brasil, mas acho que ainda existe na África. Se fizerem um filme com a Nancy, vão denunciar também a coisa do demônio e tal, aí eu acho que já entra a coisa do racismo. Mas aqui é muito essa disputa ativa entre religiões e entre públicos, entendeu? Até porque a questão do sacrifício de animais, o judaísmo tem, né? Tem, ué. Você pega o pessoal, sacrifica, o Abraão ia sacrificar o Isaac, pô. Ele ia sacrificar o próprio filho. Fala, Leandro. Eu acho que tem dois pontos que a gente tem que levar em consideração aí. Primeiro, a respeito da ligação da religião evangélica com os PMs. Você tem na ação ali do Rio de Janeiro, aqui 121 mortos, né? Uma decapitação. O pessoal que cortou o pescoço daquela pessoa precisa de um tratamento psicológico, precisa de uma terapia, e isso, invariavelmente, ele não vai encontrar na corporação e ele vai buscar na religião. E a religião fervorosa, os evangélicos vão cuidar disso. Você vê em Goiânia, qualquer dessas forças especiais da PM, também os membros muito ligados a religiões. Você vê coronéis aí que são pastores hoje, você vê mesmo da reserva, você vê uma ligação muito forte, até por conta de buscar uma salvação para aquilo que ele faz na rua. A maioria são pastores. Isso, ele sai, e parece que no curso da formação da PM você tem notícia que, para finalizar ali, para receber o negócio, você tem que passar um bandido para outra parte do mundo, né? Então, ali a pessoa começa a sofrer um problema psicológico, terapêutico, que ele vai buscar nas religiões. E aí ele acaba encontrando mais colo, mais amparo na igreja evangélica. Esse é um ponto que acho que já traz essa ligação que, para impedir essa militarização dos evangélicos,
a gente primeiro tem que cuidar dos fluxos de informações das PMs, porque nada além disso vai resolver. Outro ponto interessante, que aí é a parte final do Gustavo, eu acho que quando João Paulo II ele começa a combater a teoria da libertação, principalmente aqui na América Latina, a Igreja Católica ela começa a sair das comunidades, ela encerra as comunidades eclesiásticas de base, ela perde essa força que ela tinha nessas comunidades mais pobres. Se você pegar o Frei Beto mesmo, o Frei Beto, quando ele sai da prisão, ele vai viver numa favela em Espírito Santo. E ali ele fazia o trabalho de base dele. Com o fim, com a perseguição à teoria da libertação, esse pessoal sai das favelas. E aí é onde tem o crescimento dos evangélicos. A Igreja Católica, ela passou a ser uma igreja, a gente viu ali 29% dos moradores da favela se dizem católicos, mas provavelmente são aqueles católicos que não vão à igreja, que foram batizados, às vezes fizeram a primeira comunhão, mas tem uma ligação com a igreja que não é uma ligação mais de comunidade, não é uma ligação que ele vai toda semana à igreja e que é a comunidade onde ele participa. Essa comunidade, quem hoje dá para o pessoal das favelas é tanto os terreiros, né, das religiões de matriz africana, e os evangélicos, que se vivem realmente em comunidade. A Igreja Católica, ela deixou de ter isso. Por mais que hoje você tenha uma tentativa de retorno a isso com o Papa Francisco e com Leão XIV, isso é muito inicial ainda. Tem uma entrevista do deputado Henrique Vieira, que é um pastor, e ele, criado na igreja evangélica, e ele começa a falar que ele se sentia incomodado porque aquele Deus que ele estudava na igreja evangélica não era um Deus que cuidava das questões sociais. E aí ele encontra numa palestra que ele viu dentro da Igreja Católica, ligada à teoria da libertação, esse Jesus Cristo amoroso, esse Jesus Cristo que cuida de todos, que cuida do pobre, que dá amparo àqueles que mais necessitam. E aí ele, por mais que ele não largou a igreja evangélica, ele conseguiu entender isso e levou ele para ser um cara de esquerda, para ser um cara progressista, e um cara hoje que vive apanhando aí nas comissões de segurança pública porque defende um Jesus Cristo amoroso. Então, assim, a Igreja Católica no Brasil, um país que tinha maioria católica, o fim da teoria da libertação deixou muito solto o crescimento da Igreja evangélica, e a gente viu uma Igreja evangélica que não está muito defendendo Cristo, está defendendo muito mais Moisés, né? Ela defende muito mais o Velho Testamento do que o Novo Testamento. Cara, assim... Só um minutinho, meu filho. Peraí. O Instagram dele é onde só tem o vídeo dele. Não, isso aqui é outro. Aqui, ó. Pronto. Peraí. Cara, o problema disso também, a relação entre religião e política sempre foi muito forte, né? Então, o que o Sabino estava falando, os caras estão utilizando essa teologia do domínio para buscar uma justificação teológica para os assassinatos, para os abusos da PM, né? Isso é muito perigoso, realmente, porque se Deus está do seu lado, quem será contra você, né? E aí, está, inclusive, cosmologicamente justificado, né? Eu conheci um cara uma vez, durante a minha especialização em criminologia. Ele escrevia uns artigos, ele era policial militar, escrevia uns artigos espíritas para o Diário da Manhã, e se conversar com ele, era um cara muito sensível, assim, tudo. E aí, só que quando ele estava com outros policiais que faziam parte do curso e ia contar as histórias, parecia que era outra pessoa, entendeu? Era uma coisa muito doida. E falavam umas atrocidades, assim, e justificava com versículos bíblicos. E aí, com versículos, assim, sem nenhum rigor teológico também, né, cara? Porque o problema é que o rigor teológico desses caras é zero, né? Aí ele justificava homicídios com um versículo lá que falava o salário pago pelo pecado é a morte, né? Como se a Bíblia desse para alguém a autoridade de fazer um julgamento desse tipo, mesmo do ponto de vista teológico, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, o cristianismo, no começo, o cristianismo do primeiro século, não existia nenhum conceito de inferno ainda. O conceito de inferno foi acrescentado no catecismo da Igreja Católica quando o Império Romano começou a decair e a Igreja Católica começou a subir responsabilidades políticas, entendeu? Ela começou a ficar responsável pela ordem social e tudo, aí ela se sentiu
Aí ela se sentiu na obrigação de criar um instrumento teológico de controle social. Então, as necessidades políticas, muitas vezes, elas influenciam, inclusive, nas construções teológicas, né? Então, a gente tem que, assim, mas do ponto de vista do cristianismo, se a gente for pegar teologicamente mesmo, ele é muito mais perto de nós do que deles, né? A questão do amor, né, e de você realmente acolher, né, as pessoas marginalizadas, o estrangeiro, o órfão, a viúva, né? Lembra dessa trindade lá deles? Cara, A mas gente os caras. a gente tem que fazer essa briga teológica também, eu acredito. Só que os caras distorcem. Eu acho também que tem que fazer essa briga. Você falou muito bem essa questão do inferno. Os judeus não tinham um conceito de inferno, não tem até hoje conceito de inferno. Isso é um conceito cristão, que vem de outras culturas também e tal. Então, qualquer menção que Jesus faz a inferno, que é traduzido como inferno na Bíblia, na verdade é Gólgota ou qualquer outro termo semelhante, que vai falar de um lugar assim ruim, mas que não é um lugar astral, né? E os caras distorcem tudo, velho. Tem uma postagem que tá rolando nas redes sociais que o povo fala assim: porque na Bíblia fala que Jesus estava à direita do Pai. Se até Jesus estava à direita, quem sou eu para contrariar? Primeiro que naquela época não existiam essas noções de direita e esquerda. Nossa, eu já vi gente falando isso, cara. Segundo que mesmo em política isso são relacionais. Você tem uma direita dentro da China, velho. Dentro do Partido Comunista Chinês existe uma direita, que não é a direita que a gente tem no Brasil, obviamente. Entendeu? Aí você vira pro cara, velho, é uma coisa assim tão imbecil que você vira e fala assim: então Jesus está à direita do Pai, o Pai está à esquerda de Jesus? Como é que você faz agora? Não, o Pai está ao centro. Então quem está à esquerda é o Espírito Santo. Não. Entendeu? Porque assim são posições relativas, entendeu? Você está à esquerda de algo, ou à direita de algo. Saca? Então é um debate assim muito fraco, mas ele funciona como hipertição. Ele não precisa ser consistente, ele precisa ser memético. Ele precisa ser repetido, ele precisa colar no ouvido da pessoa e a pessoa repetir aquilo como mantra, entendeu? Então eles vão justificar, por exemplo, a violência policial, para além do versículo que você citou, uma passagem que Jesus, e aí tem algumas versões diferentes dentro do Novo Testamento, Jesus fala assim, venda sua capa e compra a espada e tal, que não tem nada a ver, dois versículos na frente, chegam os discípulos com duas espadas na mão e Jesus fala assim, não, velho, você tá doido, você não entendeu o que eu tô tirando com sua cara? Entendeu? Claro, ele fala isso literalmente, mas quando você vai na língua original onde foi escrito no grego, o sentido é esse, que Jesus fala, não quero falar disso não, velho, vocês estão doidos. Quando Jesus estava no jardim de Getsemane, que é o jardim que ele ficou refletindo e orando na noite anterior a que ele foi preso, né, para ser crucificado, os romanos chegaram lá para buscá-lo, né, e Pedro tentou resistir, né, Pedro tirou uma espada e cortou a orelha de um soldado romano, que era o Malco, e aí Jesus repreendeu Pedro, né, falou, aquele que sacar a espada perecerá pela espada. Exato. Entendeu? Não faz nem sentido dentro da doutrina cristã, sabe? Então acho que a gente tem que fazer essas disputas. Por isso que eu falo, cara, a esquerda, e eu acho isso um certo elitismo, viu, Leandro? Assim, não é criticar você, é uma crítica à postura da esquerda, e que eu tive durante muito tempo também, eu demorei para entender isso. A gente acha que o debate moral, o debate ético, o debate religioso, ele é um debate menor, ele não é. Porque a gente faz as nossas escolhas a partir daquilo que nos afeta. E isso inclui os nossos sentimentos, isso inclui nossas percepções de mundo, etc. Eu acho que quando a esquerda ela abdica desse debate, fala, não vou fazer esse debate moral, não vou fazer esse debate ético, não vou fazer esse debate religioso, vou ficar aqui só na razão, eu acho que a gente começa perdendo isso. Sabe? Eu acho que a gente tinha que retomar e ter a coragem de fazer esse debate, falar, se for preciso pôr o dedo na cara, falar, cara, você está errado, olha, essa leitura que você faz é equivocada, olha, é assim, assim, assado, sabe? E voltar um pouco para a terra, pisar um pouco no chão, entendeu? Que como é que o mundo funciona, como é que as coisas funcionam, sabe? É bonito a gente achar que o mundo é racional, mas não é não, cara. Não é. Não é não.
Pessoal, nosso tempo já está. Eu ia colocar a pauta ainda do banco, mas vai ter que ficar para a próxima semana. A gente já está ultrapassando aí 1 hora de programa. Eu queria agradecer a presença do Leandro, do Gustavo, a vocês que estão nos vendo aí através do YouTube. Já perguntaram esses dias por que não está recebendo notificação da live, porque não é live, gente, a gente grava. Mas inscreva no canal, clique no sininho aí, para vocês, sempre que postar, vocês poderem ver o programa. Mas eu prometo que um dia nós vamos fazer uma live igual aquelas do Podpah de 12 horas. Vamos fazer. Um abraço, galera. Abraço, gente.